Paz do Senhor a todos, amém? Eu sou Fernando Aquino e estou aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Estamos dando início àquele que será o último trimestre de 2018. E para esse trimestre nós estaremos falando a respeito das parábolas de Jesus, né? Esse será o tema do nosso estudo. E a lição que nós vamos estar abordando hoje é a lição de número 1, cujo título é Parábola, uma lição para a vida. Nós estaremos aí ao longo desses 3 meses abordando um pouco mais a respeito deste tema tão importante que são as parábolas de Jesus, né? As mensagens deixadas por ele nessas parábolas e como nós podemos utilizá-la de forma prática, né? De maneira a aprimorar a cada dia mais a nossa vida na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu quero começar essa aula aí agradecendo a vocês que estão desde o início conosco, acompanhando sempre que podem aí, assistindo nossos vídeos, compartilhando, comentando, deixando mensagens aí de incentivo, para que a gente possa dar continuidade a esta série, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, todo ele voltado ao aprendizado da palavra de Deus. E sem parábolas nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Marcos, capítulo 4, verso 34. As parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições, e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. Bem, queridos, nós estaremos agora dando início à nossa série de estudos ligados às parábolas de Jesus, né? A gente vai estar falando aí um pouquinho a respeito da aplicação das parábolas, do significado, de como se buscar ali uma melhor interpretação das parábolas de Cristo. Para a gente poder falar um pouquinho a respeito do que é a parábola, nós vamos entender a seguinte questão. A parábola é um gênero literário, ou seja, ela faz parte daquilo que nós chamamos de figuras de linguagem. E o que vem a ser as figuras de linguagem? Bem, as figuras de linguagem são recursos que nós utilizamos tanto na escrita quanto na fala para dar ênfase a uma mensagem que nós queremos passar. Quando a gente quer que a pessoa tenha uma melhor compreensão daquilo que a gente está querendo transmitir, a gente se utiliza das chamadas figuras de linguagens. E a gente percebe ao longo da Bíblia que há diversas figuras de linguagem utilizadas por ela, né, implícitas ali na Bíblia. E dentre elas, a parábola é uma das mais utilizadas. Quando a gente fala de parábolas na Bíblia, a gente percebe aí que há aproximadamente 46 parábolas na Bíblia, sendo 8 no Antigo Testamento e 38 no Novo. Então, para que a gente tenha uma melhor compreensão disso, é bom que a gente entenda também que a parábola, além de ser uma figura de linguagem muito utilizada, ela também difere de diversas maneiras de outras figuras de linguagem utilizadas pela Bíblia. Outra coisa que merece a nossa atenção quando o assunto é parábola é compreendermos o fato de que a parábola ela difere de um mito, ou seja, um mito é quando a gente cria, elabora uma história para dar vida a algo que não existe, ou para pelo menos tentar dar vida a algo que não existe. Porém, a parábola é diferente. Ela se utiliza de meios, métodos, por assim dizer, objetos, pessoas, animais existentes para dentro deste contexto, dessa mensagem, falar-nos e trazer-nos de forma especial o entendimento, o significado. Uma boa maneira de se compreender as parábolas e aplicá-las ao nosso contexto é compreender, em primeira instância, o contexto social e literário do período em que a parábola foi escrita ou foi deixada. Então, a gente às vezes acaba pecando, errando, no sentido de que a gente tenta por diversas vezes entender essa parábola ou explicar essa parábola, melhor dizendo, sobre nosso contexto, à luz do nosso contexto. Quando, na verdade, nós devemos fazer é compreender o contexto daquele período. A gente percebe que a maioria delas, né, grande parte delas, que Jesus ali narrou, ou praticamente todas, foram narradas ou na Galileia ou na Judéia, né, ou seja, no Israel da época.
questão de 2.000 anos e pouco atrás. Então, para que a gente tenha uma melhor compreensão disso, faz-se necessário que a gente entenda como era aquele período, as coisas que dizem respeito àquele período. Então, para que você tenha uma melhor compreensão das parábolas, eu aconselho a você que leia um pouco a respeito da cultura, não só cultura judaica, por assim dizer, mas da cultura daquele período. Então, leia materiais como comentários bíblicos, leia livros ligados à geografia bíblica, para que você possa ter uma melhor compreensão dos usos e costumes daquele período. Então a gente vai perceber que por Jesus ter nascido na Judéia e ter passado a maior parte de sua vida na Galiléia, norte, então os elementos utilizados por Jesus, né, em suas parábolas, basicamente todos eles eram ligados a essa cultura. Então a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. Eu aconselho que você faça isso, que você leia a respeito da Galileia, no período de Jesus, leia a respeito da Judéia, né, busque aí fontes e informações confiáveis a esse respeito. Por quê? Para que a gente consiga explicar esta parábola à luz do seu real contexto, à luz do seu verdadeiro significado. É claro que na hora de aplicar as parábolas, a gente vai aplicá-las ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, mas tendo este período, tendo este contexto como base, tendo este contexto como referência. Para quê? Para que a gente para que a gente não acabe incorrendo em um erro na explicação dessa parábola. Então, quando a gente vai transmitir as mensagens que estão descritas nas parábolas de Jesus para os nossos ouvintes, nós precisamos fazer com que essas pessoas entendam isso, que eles compreendam o fato de que essas parábolas estão, em sua maior parte, em sua grande parte, ligadas àquela cultura e devem ser explicadas à luz dessa cultura. E na hora de aplicar essa parábola, nós aplicamos ao nosso contexto, porque a Bíblia Sagrada, ela é uma palavra que ela não está presa a tempo, ela é atemporal. Ou seja, mesmo sendo uma mensagem deixada naquele tempo, ela pode ser aplicada hoje e, por conseguinte, amanhã de forma especial. Então, que a gente procure compreender isso. Então, o que eu deixo nesse tópico para você é que você busque fontes, busque referências, procure conhecer de maneira confiável questões ligadas à geografia e à história da Palestina naquele tempo ali, nos tempos de Jesus. Conheça o Israel, que é a parte norte, a maior parte de Israel, a Galileia, por assim dizer. Conheça um pouco a respeito de Samaria, que era o centro ali de Israel, e conheça um pouco a respeito da parte sul, cuja capital era Jerusalém. Então nós precisamos entender um pouco isso aí, tá? Conhecer Judá, conhecer Samaria, conhecer a Galileia daquela época, daquele período, para que a gente consiga compreender melhor o contexto literário e conhecer também melhor o contexto histórico que está por trás de cada uma dessas parábolas. Amém? Boa parte das pessoas tem uma grande dificuldade na compreensão das parábolas, porque à medida que a gente vai lendo os relatos disso por Jesus em cada uma dessas parábolas, a gente às vezes costuma aplicar algumas questões ou buscar certos entendimentos e compreensões, por assim dizer, que às vezes não estão na parábola. Então a gente precisa entender o seguinte: a parábola ela tem por si só seus elementos, ela tem por si só a sua mensagem. E a primeira coisa a se fazer, gente, é procurar aquela mensagem chamada mensagem central. O que essa parábola quer dizer para nós? Né? Não só o significado a princípio, mas também como ela está sendo contada, de que maneira ela está sendo narrada. Quais são os ouvintes que estão ali ao redor de Jesus quando ele está trabalhando esta parábola? Que parte ou que tempo ele está tomando por base para explicar ou para falar, para contar esta parábola. Então, um grande erro que a gente comete por diversas vezes é adentrar já na leitura dessa parábola como uma espécie de pressuposto. A gente já entra, de repente, alguma coisa que a gente ouviu de algum pregador, algum ensinador, mestre, alguém falou algo, de repente nosso líder, pastor, disse alguma coisa, a gente ouviu aquilo ali e já entra lendo esta parábola já com esse pressuposto, com base naquilo que ouviu, e uma espécie de aplicação ou interpretação que a gente ouviu em certo lugar. E isso acaba dificultando a nossa aprendizagem e acaba inserindo
às vezes, na parábola, um significado que não é o pretendido pelo autor ali, pelo escritor, e muito menos por aquele que narrou a parábola, nesse caso, Jesus. Então a gente precisa fazer o seguinte: como ler uma parábola? A primeira coisa que eu preciso entender é que tudo que está sendo narrado ali naquela parábola, os elementos que estão sendo ali utilizados nessa parábola, fazem parte de uma espécie de cotidiano. Então Jesus está se utilizando da vida das pessoas que ali estavam ao redor dele, então, as pessoas que estavam ali ouvindo essa parábola estavam familiarizados com aquilo que ouviam, porque Jesus se utilizava do cotidiano, das coisas do dia a dia daquelas pessoas. Então, a gente entendendo isso, viu, no passado, que a gente entendendo e conhecendo um pouco da cultura, vai nos familiarizar a respeito desse assunto, né? Vai trazer para nós a luz, o entendimento acerca desse assunto. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é entender que cada parábola ela possui verdades explícitas e verdades implícitas. A gente precisa primeiro identificar cada uma delas. Ou seja, o que está explícito na palavra? Ou seja, quando eu começo a ler aquela parábola, eu já começo a entender, há uma mensagem que já está sendo deixada logo no início desta parábola. Então, aquilo que está explícito, aquilo que salta aos olhos quando eu leio. Então, eu preciso entender o que é isso, o que é essa mensagem. Mas também preciso compreender que há questões implícitas nessa mensagem, há valores implícitos ali, há questões que serão aplicadas ao longo do tempo. E à medida que eu for lendo de forma mais ampla essa parábola, eu vou estar absorvendo e compreendendo isso. Então, eu preciso fazer essa diferenciação a princípio. Questões explícitas, que saltam aos olhos quando eu leio a parábola, e questões implícitas. De repente, eu posso estar lendo e passei por algum detalhe pretendido por Jesus, uma mensagem deixada por ele, que eu, a princípio, não percebi. Então, eu preciso cavar, ou seja, buscar nesta parábola os significados, né? Aquilo que salta aos olhos, que está explícito, e aquilo que também está implícito nessa parábola. E para finalizar, eu preciso compreender o seguinte: qual é a mensagem prática desta parábola? O que eu aprendo com esta parábola? O que eu posso aplicar à minha vida através dessa parábola? Qual é a mensagem que pode ser aplicada à minha ou à vida dos ouvintes que estão ali me ouvindo quando eu narro para eles essa parábola, quando eu explico para eles essa parábola? Então, a princípio, eu preciso entender esses pontos, tá, gente? A gente precisa compreender isso para trazer à luz a questões difíceis dentro de cada uma dessas parábolas, amém? Bem, amados, a gente viu aí de forma bem rápida, né, uma espécie de síntese a respeito das parábolas de Jesus, né? A ideia deste primeiro vídeo não é ser um vídeo muito longo, com muitos detalhes, e a gente vai estar vendo essas questões e revendo algumas coisas ao longo aí desse trimestre. E a gente viu aí o que são as parábolas de Jesus. Vimos que as parábolas são uma espécie de figura de linguagem, vimos também o que vem a ser figura de linguagem, né, que são recursos utilizados para dar ênfase à mensagem que está sendo pretendida ali, a mensagem que a gente quer passar. Vimos também a respeito do fato de que, para se compreender bem uma parábola, é bom que se leia e que se entenda o contexto que está ligado a ela, né? O contexto literário, também o contexto histórico, né, para que a gente tenha uma melhor compreensão. Vimos também que, na hora de se aplicar uma parábola, na hora de se explicar e principalmente aplicar essa parábola, é bom que a gente compreenda que Jesus estava utilizando ali dos meios que as pessoas que estavam ao redor dele conheciam, questões ligadas ao cotidiano. Vimos também que as parábolas elas têm, a princípio, uma mensagem explícita, algo que a gente já vê plenamente, nos salta aos olhos quando lemos a parábola, e há também nessas parábolas uma mensagem implícita, aquilo que a gente precisa ler com mais detalhe, mais cuidado e procurar, orando, é claro, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos oriente, para que a gente entenda ali questões que às vezes não estão tão claras para a gente. Então a gente precisa conhecer e orar a Deus para que a gente entenda melhor as mensagens implícitas nas parábolas. E vimos, para finalizar, que toda parábola ela tem uma mensagem prática. E o foco desta parábola, a ênfase nesta parábola é na mensagem prática. Então a gente tem que ficar bem atento para não incorrer num risco e um erro de ficar trazendo diversas interpretações, buscando simbologias, significados aos nossos olhos especiais, coisas que a gente viu nas entrelinhas dessa parábola, questões que podem ser aplicadas. A ideia não é essa, gente. A ideia é que a gente entenda a síntese desta parábola, a mensagem, a ideia deixada por ela.
Queridos, como a gente vai estar passando aí 3 meses falando a respeito de figuras de linguagem, de interpretação bíblica, questões ligadas à parábola e outras coisas do tipo, eu queria aproveitar para fazer aí uma espécie de indicação, né, para você deixar essa indicação aí, para que você tenha uma melhor compreensão desse assunto, desse tema, né, de interpretar os textos bíblicos. Eu queria apresentar para vocês que ainda não conhecem o nosso material. Tá aqui, esse aqui é o nosso livro, cujo título é Entendes Tu o que lês? Neste livro aqui eu abordo questões ligadas à hermenêutica, à exegese, à homilética, né, que é a arte de preparar sermões. De repente você prega a palavra de Deus e quer dar uma aprimorada e conhecer um pouco mais. Eu indico para você esse material. Esse livro a gente escreveu em 2012 e lançamos ele em 2015. E eu abordo basicamente questões ligadas à teologia, hermenêutica, exegese e homilética. Tá? Deixo aí a indicação dessa ferramenta para você que quiser adquirir. Entre em contato, o telefone vai estar aí na descrição do vídeo, para que você possa conhecer um pouquinho mais a respeito desse material. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, te dê aí um dia repleto de vitórias, em nome de Jesus. Amém.